Olá, boa Olá, noite. boa noite, Finalmente, né? A gente Grazi. conseguiu aí. Não sei o que aconteceu com a minha câmera, agora foi. Tudo bem? Boa noite. Acontece, Pois é, acontece. Tá tudo bem, minha querida? tudo bem. Muito feliz aí de estar batendo, né, ter esse bate-papo aí com você hoje. Vamos só esperar mais um pouquinho, né, as pessoas entrarem. Você me chamou por como? Agora eu tô em dúvida. Acho que você me chamou pelo pessoal e o pessoal é travado. Não, Me chama pelo psicólogo. Tá aqui, ó. Grazi chegou. Vou entrar de novo, então. então tá bom, Melhor. tá. Daqui a pouco eu volto. Eu digitei psicóloga, tá bom. Oi? Pronto, cheguei. E aí, gente, tudo Oi, bem? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa boa noite, todo noite, mundo que está aí Grazi. na live já. Boa noite, Excelente pessoal. noite para todo mundo. Isso aí, vamos esperar mais um pouquinho, mais uns minutinhos? Vamos sim. Então Vamos ver tá. se o pessoal entra, se anima, né, a participar dessa live tão interessante, um assunto maravilhoso Sim, que vale sim, muito a pena, né? com certeza. Agora é hora da galerinha chamar os amigos. Com certeza. Já tem Aí, alguma Amanda já colocou perguntinha? aí uma perguntinha. Oi, Amanda, Sim. tudo bem? Ah, Boa Lindinha. noite. Lininha também já entrou. Já entrou. Ela tá aí, ó, firme e forte. Que bacana, Bacana. muito bom ver vocês, gente. Muito bacana. Olha, meu professor, sim, Agora, gente. gente, é a hora de vocês mandarem esse aviãozinho para os seus Isso. amigos, Vamos para convidar. nossa área, ou para aquelas pessoas que vocês conhecem que têm medo de dentista. Então, esse é o momento. Nós vamos dar algumas dicas, nós vamos bater um papo, né? Um papo bem tranquilo, bem descontraído, falando desse assunto tão importante. Então, pessoal, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão gostando, comece a dar bastante coraçãozinho e chame os amigos, porque agora é o momento. Isso mesmo. Um tema muito interessante e muito comum no nosso dia a dia. É o que a gente, assim, mais vê. São pessoas, adultos, crianças, com medo. Então a gente precisa vencer esse medo. E a Grazi está aqui para nos ajudar, né, Grazi? Sim, com certeza. Tô aqui para poder, ui, gente, para fazer a diferença, né? Para poder dar bastante dicas interessantes e fazer as pessoas vencerem, né, os seus medos, né? Porque medo a gente sempre vai ter de alguma coisa. Mas já Sim. que hoje o tema é medo de dentista, não, né? Como é que a gente vai ter medo da Amanda, gente? Não pode ter medo Como? da Amanda. Tem como? Olha a carinha dela de anjinho, não tem Pois é, como. gente. Amanda, o psicólogo ajuda com todos os tipos de medo, né? De fobia, trauma, ansiedade. Então, independente do assunto em si, o psicólogo ele é capaz sim de ajudar. E aí eu vou dar algumas dicas que vocês vão achar bem interessante. E eu acredito, né, Amanda, que se parar para analisar, é um tema muito mais psicológico do que na parte da odontologia, né? Com certeza, Grazi. Até porque, assim, nós vamos falar muito sobre isso, né?
o medo ele é causado por alguma coisa que já aconteceu. Por que que vem o medo? Por que que é o medo do dentista? O que que a gente, né, tem que começar a pensar por que esse medo, né? Quando a gente entende o porquê do medo, por que que ele aconteceu? Por que que ele surgiu? Aí a gente começa a pensar que realmente tem um fundo psicológico em tudo isso, né? Pra gente começar a vencer isso, Tem. né? Primeiro eu vou me apresentar, então. Eu sou Amanda Claveri, eu sou dentista, sou formada há 14 anos na área odontológica, né? E eu acho esse tema muito interessante. A Graziele, ela é minha psicóloga, por sinal, por coincidência. Não troco ela, né, Grazi? Muitos anos. E quando eu pensei nessa live, eu falei, ah, não, eu acho que eu vou chamar realmente uma psicóloga para falar sobre isso, porque tem casos que realmente o paciente, né, precisa de uma ajuda psicológica mesmo para ele entender e trabalhar esse medo. Porque uma coisa que não pode deixar de fazer é o tratamento odontológico. E se o que trava o paciente é o medo, então vamos tratar esse medo, né? É igual o medo de dirigir, por exemplo. As pessoas precisam dirigir, precisam se locomover, mas têm medo. E aí, como é que faz? Vamos tratar o medo, não é isso? Então, agora, Grazi, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Um monte de gente querida aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Antes de mais nada, muito obrigada, Amanda, pelo convite, pela confiança, não só de fazer a live com você, mas de fazer parte da sua vida como sua psicóloga. Então, muito obrigada. Olha a responsabilidade, gente. Eu estou aqui hoje, né? Tô no papel assim que tem que ter muita responsabilidade, né? Não? Mas Grazi. muito obrigada mesmo. Esse é um tema muito legal, né? Mas eu vou falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Graziele, eu sou formada há 22 anos, amo o que eu faço, sou psicóloga, hipnoterapeuta e trabalho com muito carinho, com muito amor. A minha formação ela é toda clínica, né? Eu gosto realmente de estar na clínica, de atender, de ver os olhos e o corpo e a mente sendo transformadas. Então, essa é uma das minhas maiores motivações, né, que eu tenho, né, de realmente transformar a vida do outro. Então, muito obrigada mais uma vez por esse convite maravilhoso, tá, Amanda? Eu que te agradeço, nossa, a sua disponibilidade, a sua atenção sempre comigo esse tempo todo. E agora a nossa live, né? E vou falar até com as pessoas, quem quiser já ir fazendo algumas perguntas, a gente vai de vez em quando parando e vamos tentar responder também, né, Grazi? Quando você vê, pode me perguntar, e quando eu ver também, eu vou te perguntar. Então vamos começar. Vamos começar. Posso começar te perguntando ou você vai me perguntar primeiro? Posso começar te perguntando? Pode começar. Eu acho que eu vou começar te perguntando, né? Então tá. Gostaria de saber de você, como é que tem sido, né, no seu consultório, quando você encara um paciente, criança, adolescente, adulto com medo, né? Com medo, com pavor ou com fobia. Como é que você lida, né? Como é que é isso para você? Você em algum momento já lidou com algum caso de medo no seu consultório? Olha, Grazi, com certeza. E assim, é muito comum. Eu tô para te dizer que assim, toda semana praticamente eu atendo, nem que for um paciente adulto, até uma criança, que a gente percebe que chega no consultório, ou às vezes já chega chorando, ou já chega tremendo, ou já chega suando, porque tem esses sinais, né? E é muito comum, muito mesmo, né? A gente tem até que tentar entender o porquê disso, porque a gente vê cada vez mais comum esse tipo de medo. E aí, assim, o que geralmente eu faço, eu acho que a maioria dos meus colegas fazem isso também, que eu acho que é o primordial, né? O paciente sentou na minha cadeira, o que eu tento fazer primeiro é conquistar a confiança dele, porque ele já chega me contando. Ah, eu quero te falar uma coisa, eu morro de medo de dentista. A maioria fala isso, já começa falando isso, já tipo assim, deixa eu avisar para ela já saber que eu tô aqui, mas eu tô morrendo de medo, né? E aí eu morro de medo de dentista. Algumas vezes fala que é porque já escutou outras experiências ruins. Outras vezes é porque já passou por experiências ruins e aí teve esse medo.
E o que eu faço é tentar conversar com o paciente, né? Tentar conquistar essa confiança dele, para ele ter essa confiança em mim e saber que, né, porque ele teve uma experiência ruim anteriormente, que essa experiência comigo vai ser ruim também, né? Uma coisa não tem muito a Uhum. ver com a outra, claro. E às vezes ele já tem aquela mentalidade, ou até mesmo porque já viu em algum lugar que vai sentir dor, que vai ser desconfortável, entendeu? Que toda vez que vai ao dentista vai ter que tomar anestesia, muita gente tem pavor de agulha. Então, enfim, são várias experiências, são vários casos que os pacientes vêm contando pra gente, que a gente aos pouquinhos vai tentando ganhar a confiança dele, né? Criança, então, nossa, é muita criança que já chega ali, às vezes a primeira vez, já vem chorando, com medo, mas aí assim, nunca teve a experiência, já está chegando ali com medo, então a gente tenta entender por quê. Será que são os pais que contaram alguma coisa para aquela criança? Então, assim, isso acontece demais, sabe? Então, assim, a gente lidar sempre com o paciente que tem medo, né? E o que eu quero agora perguntar para você é o seguinte: será que isso realmente é medo? O que que gera esse medo? Primeira coisa, o que que gera esse medo no paciente, tanto no adulto como na criança? O que que pode gerar esse medo? Será que é isso mesmo que eu estou te passando, que eu estou passando para as pessoas será que são só essas experiências? O que que gera esse medo? Então, o que que gera, né, esse medo? Muitas vezes esse medo está associado ao medo dos pais, né? Uma criança de ouvir o pai ou a mãe, ah, eu tenho medo de dentista, ah, eu não vou no dentista, ah, eu não gosto de escovar os dentes. E aí aquela criança, ela vai ouvindo, ela está naquele meio ali daquela casa, e ela vai ouvindo aquilo ali, e ela vai acreditando. Se meu pai para minha mãe ir ao dentista, eles vão ficar com dor, eles vão ficar com a boca torta, eles, né, vão sentir incômodo, então eu também não quero ir. Então, algumas vezes, essas crianças, adolescentes e adultos que chegam no consultório relatando esse medo, muitas vezes esse medo ele é adquirido. Eu nunca tive uma experiência, mas eu já tenho medo antes de ir, antes de vivenciar uma experiência no dentista, por causa das coisas que eu ouvi a respeito de dentista, né? Uma outra coisa muito comum é a dor. Ninguém quer sentir dor, né? A gente busca o prazer, a alegria, o carinho. Dentista está associado à dor. Por quê? Você chega já no dentista, se depara com aquela mesinha deles ali, né? Com as ferramentas, vamos colocar dessa forma, eu sei que não é, são os instrumentos de trabalho que gera medo realmente, né? Aí pega a agulha, né, para dar anestesia. Automaticamente as pessoas não querem sentir dor, né? E muitas vezes, Amanda, está muito associado também com o barulho do, né, do aparelho, assim, né? Aquele barulho deixa as pessoas completamente em pânico. Meu Deus do céu. Fora também, que eu acho que é muito importante, né, o que gera esse medo, é que a pessoa está numa posição de submissão, né? Ela está deitada, com a boca aberta, tem uma pessoa em cima dela e você não sabe o que está acontecendo, o que, que ela está colocando dentro da sua boca, você está ouvindo aquele barulho, você começa o quê? A fantasiar o que está acontecendo. Aí o dentista todo bonitinho fala para você, cospe, aí você cospe e vê sangue, aí automaticamente vendo sangue, você já começa a gerar dentro de você uma certa insegurança, um certo medo, uma certa ansiedade, porque você não sabe o que está acontecendo ali de verdade. Então, aquela postura de você estar deitado, de você não saber o que está acontecendo, já vai gerar um medo. O barulho, né, do motorzinho também gera medo. O medo de sentir dor, né? Eu não quero sentir dor. Aí vem a agulha, vem a mesinha, vem a vergonha, né? A vergonha também vem. Meu Deus, quanto tempo que eu não vou no dentista, eu tô com cárie, eu tô sentindo dor, meu dente tá podre, tô com mau hálito, como é que eu vou abrir a minha boca para uma outra pessoa? O que que essa pessoa vai pensar ao meu respeito? E com isso vai gerando mais medo, mais insegurança e a pessoa, em vez de enfrentar e ir, a pessoa foge. Uma coisinha muito comum é o Google, né? Ah, eu preciso fazer um canal. O que que as pessoas fazem? Vai para o Google. E aí bota lá no YouTube
para ver exatamente como é que funciona, porque você não está vendo, então você quer ver vídeo. Quando você vê vídeo, você entra em parafuso, você já está com medo, você já está com sudorese, seu coraçãozinho está disparado, ou seja, você está com taquicardia, e aí você foge. Então, a parte real, assim, que eu vejo que acontece são essas situações onde a pessoa acaba fugindo, sabe? Acaba gerando esse medo do dentista. Com certeza, você falou tudo, Grazi. Muitos pacientes realmente relatam isso. Ah, porque eu olhei na internet e foi dessa forma. Ah, porque o paciente saiu de lá desesperado, chorando porque sentiu dor. Nem tudo da internet a gente realmente precisamos confiar porque não sabe que fonte é aquela, o que realmente aconteceu, e cada caso é um caso, né? Eu acho que realmente o medo está relacionado muito a isso mesmo, a experiências anteriores, que alguém contou, que alguém falou, né? Eu tenho outra pergunta aqui também, na verdade, eu quero que você diferencie para mim, por favor, porque a gente escuta muito isso. Olha, eu tenho pânico de dentista, tenho fobia de dentista, tenho medo. Ah, não, eu fico só ansiosa, eu tenho muita ansiedade. Então, assim, eu queria que você diferenciasse, então, porque eu acho que vai ser muito importante para o público entender qual a diferença entre medo, trauma, trauma de dentista, né? Medo, trauma, fobia, pânico. Você pode falar um pouquinho essas diferenças para gente? Claro, o que acontece, né? O medo, ela é uma emoção natural e ela nos protege, ela é altamente protetiva. Quando a gente sente medo, o nosso organismo ele está tentando nos defender de algum perigo. Ou seja, o seu corpo ele é preparado para você fugir ou você atacar. Então, quando a gente fala, eu estou com medo de dentista, automaticamente você, eu vou fugir ou vou encarar essa situação? O medo, muitas vezes, ele é real. Eu tenho medo de barata. Então, todas as vezes que eu vejo barata, o meu corpo todo fica, né, com o coraçãozinho disparado, a mãozinha suando, sinto tremor, tenho medo de chegar perto daquilo ali. Mas em muitos momentos eu acabo enfrentando. O trauma, geralmente, para ocorrer o trauma, precisa ter acontecido alguma experiência negativa, onde a pessoa foi ao dentista, ou sentiu dor, ou aconteceu alguma coisa, ou simplesmente pelo fato de estar sentado ali naquela postura de submissão, sem saber o que está acontecendo, aquele barulhinho pode ter gerado algum tipo de trauma, ou foi embora e o ponto abriu, aconteceu alguma coisa que não foi legal, ou de repente a forma como o dentista pegou na boca, a boca é pequena, às vezes a criança, né, precisa a mãe ajudar para poder conter a criança, precisa de alguém para poder abrir a boca. Então essas experiências elas acabam gerando um trauma. E quando você não trabalha isso, né, com a criança, a mãe, o responsável ou o psicólogo, todas as vezes que aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto fala a palavra dentista, ela vai lembrar desse acontecimento. É como se fosse um gatilho. E aí, muitas das vezes, a pessoa acaba sentindo realmente no corpo, né? Um pavor, um tremor, uma ansiedade, com medo de poder ir ao dentista. A fobia está muito associado com o que? O medo ele é tão grande que ele chega a ser paralisante. A pessoa, quando se depara com o dentista, ela simplesmente ela para mesmo, sabe? Ela fica tremendo e chora e não consegue lidar com aquilo ali. Na maior parte das vezes, as pessoas que têm fobia, elas não vão, né? Já vê alguém com a roupinha do dentista, ela já foge, né? Não paralisa, ela não consegue realizar nada de acordo com isso. E a ansiedade, que eu acho que é muito importante a gente falar, a ansiedade, ela também tem a ver com a nossa sobrevivência, é natural, a maioria de todos nós, né, temos ansiedade, cada um num grau, né, e ela é geralmente associada com o quê? Com aquela preocupação excessiva com o futuro. Como nós estamos falando com medo do dentista, é a preocupação excessiva de ir à consulta com o dentista. A pessoa fica fantasiando coisas ruins, como, por exemplo, eu vou chegar lá, a dentista vai me machucar, eu vou sentir dor, aquele barulho vai me fazer mal, e se acontecer alguma coisa, a pessoa fica criando diálogos mentais
tão negativos que muitas das vezes ela também fica paralisada. E os sintomas e os sinais que a gente percebe é justamente esses que eu estou relatando o tempo todo. Que é a mãozinha suando, a perna tremendo, algumas pessoas choram, Uhum. algumas pessoas fica com a mãozinha suando, coraçãozinho disparado, que é taquicardia, sudorese, tremor nas pernas, pálpebras, né, batendo e aquela agitação total, né? É mais ou menos essas diferenças. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Amanda, você, o que que você acha Sim, disso? Fez pô, sentido para você? fez Não total sentido fez? mesmo, e é o que a gente percebe no nosso dia a dia clínico, né? No nosso dia a dia no consultório. Eu queria até completar um pouquinho aí. Quando o paciente realmente, a gente vê até esses sintomas que você comentou, esses tremores, essa sudorese, esse taquicardia, começa a chorar, tem paciente até que não nem quer voltar, nós temos algumas formas de melhorar e controlar isso, né? Que isso eu acredito que seja até essa fobia que veio a partir dessa ansiedade e tudo. Nós conseguimos até ver com esse paciente, a maioria já faz até um tratamento médico, né? De controle de pressão arterial e tal. É possível que esse paciente que tem tanta ansiedade, ele vá ao consultório e que até um dia antes ele tome algum medicamento mesmo de controle de ansiedade, tá? É possível que esse paciente tome na noite anterior um medicamento para ele dormir mais tranquilo, se acalmar, controlar essa ansiedade, né? Isso até o próprio médico pode estar passando para esse paciente, um ansiolítico mesmo, né? Para ele estar se Uhum. acalmando e no dia da consulta ele esteja bem mais tranquilo, entendeu? Até tome também umas 2 horinhas antes de ir para a consulta. Então, assim, é uma dica também, né, para esse paciente conseguir tratar. O que não pode, ele não tratar. Então, tudo a gente tem que fazer para o paciente conseguir tratar. E até mesmo esse paciente, por exemplo, que ele fica super ansioso com o barulho dos nossos equipamentos, como da caneta de alta rotação, que ele não consegue, por exemplo, vai fazer uma extração. Se ele for ver o fórceps, né, que é o instrumental que a gente usa para extrair o dente, se ele vê aquilo, se ele vê a agulha, ele já fica mais ansioso, podendo até ter vai passar mal mesmo na cadeira. Ainda tem também a Uhum. alternativa de fazer esse procedimento com sedação. Né? A gente pode levar um médico mesmo, anestesista, ao consultório, né? Nós já fizemos até mesmo no meu consultório um procedimento assim, de Uhum. instalação de implantes, em que foi feita sedação. A paciente ficou lá muito tranquila, né? Controlou bem essa ansiedade, o médico estava ali o tempo inteiro monitorando ela, o médico anestesista, e ela fez o procedimento com sedação. Então, assim, é importante a gente relatar isso, que são as formas de controle de ansiedade que o paciente não vai deixar de Sim. tratar. Tem como tratar, controlando essa ansiedade, quer seja com algum medicamento, quer seja até mesmo com a sedação na hora do procedimento. E realmente, assim, o que não pode é deixar de tratar. Eu acho isso super importante. A gente está até, se for o caso, entrando em contato com o médico desse paciente, está relatando sobre isso, para que ele consiga estar fazendo o tratamento odontológico com segurança e com mais conforto. Né, Grazi? Eu acho isso muito importante. Você viu alguma pergunta aí, Grazi, de alguém? Eu não reparei se tinha alguma. Não vi pergunta da Amanda, né, falando a respeito do marido, que ele ficou travado na cadeira. Ela Isso. chegou a perguntar se é mais comum em mulheres ou homens. Os estudos indicam que é mais comum nas mulheres, né? Eu acho que a mulher acaba exteriorizando mais o que ela está sentindo, né? Uma coisa que você falou e me chamou muita atenção, Amanda, é assim, como é importante esse paciente ele ir realmente na consulta com o dentista e ele verbalizar o que ele está sentindo, Com né? O certeza. medo dele, a insegurança. Por quê? Porque assim, né, você, né, e todos os outros dentistas, eles podem tirar qualquer tipo de dúvida. Até Sim, porque a gente sabe que a maioria, né, dos tratamentos, né, na base odontológica, mexe, né, com o emocional da pessoa, né? Porque ela não sabe, olha, você vai fazer uma extração, vai fazer um canal, vai fazer um implante. Tudo isso, se a pessoa tem, né, alguma comorbidade, alguma pressão alta, isso tudo pode intervir, até mesmo por causa daquelas medicações que vocês passam antes e depois. Então, é muito importante fazer uma boa anamnese,
conhecer, né? E as pessoas vencerem esse medo, né? De falar, né? Não é vergonhoso você virar para o outro e falar, olha, eu tenho medo, não tratei, não cuidei, mas hoje eu quero transformar, eu quero ter um sorriso bonito, né? Um sorriso é tão, né? Eu adoro sorriso, eu acho maravilhoso. Então, assim, Sim. como a gente percebe que as pessoas acabam fugindo dos tratamentos por causa da vergonha, ou muitas vezes, né? Eu conversando essa semana, quando nós decidimos uma data, conversando inclusive com alguns pacientes, alguns me relataram o seguinte fato, Grazi, eu não tenho medo do dentista, eu tenho medo do barulho. Então, assim, o que aquele barulho pode acarretar na vida, na saúde bucal daquela pessoa, né? Então, como é importante você conhecer, e eu acredito que você, como a maioria dos dentistas que estão assistindo ou que vão assistir, fazem uma boa anamnese para poder conhecer um pouco melhor esse paciente, passar a confiança, a segurança, acalmar, para poder sempre fazer o melhor trabalho possível. Né, e falar realmente dos riscos, né, que acaba acarretando. Como eu falei de saúde bucal, eu gostaria de falar para você, Amanda, e te perguntar, é, a saúde bucal ela é muito importante. O que essa saúde bucal, quando ela não é tratada, ela pode afetar o que na vida de uma pessoa? Além de estragar os dentinhos, o que pode afetar fisicamente, emocionalmente a gente já sabe, né? Que é uma Uhum, baixa autoestima, uhum. falta de confiança, amor próprio, as pessoas não ficam sorrindo com facilidade, elas acabam se escondendo, né? Ficando mais introspectivas. Mas no seu caso, o que a saúde bucal, mental, olha, mental fica tão forte dentro de mim, mas o que a saúde bucal ela pode realmente gerar, né, quando ela não é tratada na vida de um paciente? Então, Grazi, como assim a maioria das pessoas sabem, né? Tudo que está relacionado à nossa boca, à nossa cavidade oral, ela está também relacionada com o nosso organismo como um todo, né? A gente costuma dizer que a gente não trata só a boca, a gente trata de um ser humano, né? E a saúde começa por ali, começa pela boca realmente. E bactérias instaladas na nossa Uhum. boca, no nossos dentes, na região da nossa cavidade oral, elas podem também, via corrente sanguínea, se instalar em outras partes do nosso corpo, se não for tratada, né? Por exemplo, uma endocardite bacteriana, né? Problemas cardíacos podem ser causados por conta de infecções não tratadas na nossa cavidade oral, né? E até outros problemas também, como AVCs, enfim. Outros problemas podem ser causados, sim, por conta de não ser tratado corretamente, né? Tem pessoas que às vezes só vão ao dentista quando já estão com dor, quando já estão com uma infecção muito Uhum. agravada já, podendo causar infecções generalizadas em todo o nosso corpo, né? Pode afetar outras partes do corpo, né? A gente conhece casos que já aconteceu, não é verdade? Então, assim, a gente sabe que a saúde bucal também começa com a prevenção, né? Assim como a gente tem que fazer o nosso check-up anual, né? No médico, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente recomenda que você até vá ao dentista de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Que bom! Você vai fazer só uma limpeza mesmo, uma aplicação de flúor, porque você vai prevenir que realmente você tem alguma coisa. Entendeu? Você não pode ir ao dentista somente quando você já está com dor, somente quando você já está com uma infecção muito grave, né? Às vezes já chegam pra gente, poxa, eu tô com minha boca inchada, porque já tem uma infecção ali instalada, entendeu? E isso compromete toda a nossa saúde, né? A saúde realmente começa pela boca, é tão importante e muitas pessoas não sabem dessa importância, o quanto que é importante cuidar da saúde dos dentes, das gengivas também, né? Por exemplo, o Uhum. paciente diabético, né? Muita gente não sabe, mas ele tem grandes possibilidades, probabilidades de ter também doenças na gengiva e perder dentes por causa disso, né? Porque uma gengivite, um início de um sangramento gengival pode causar também uma perda dentária, porque vai evoluir para uma periodontite. Então, assim, uma coisa vai ocasionando outras, entendeu? Então, assim, a saúde da nossa boca, a saúde bucal, está relacionada com toda a saúde do nosso organismo, de todo o nosso corpo. Isso aí está mais do que comprovado. Eu também cheguei a ouvir
que as pessoas que costumam ter refluxo, né, muito forte, elas Uhum. chegam a perder alguns dentes, né? Porque aquela parte ácida sobe e acaba prejudicando os dentes de trás. Isso é real mesmo? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Na verdade, as pessoas que têm refluxo ou até mesmo a bulimia, né, que fica provocando aqueles Sim. vômitos, né, que são uma doença também muito conhecida, né? Na verdade, quando você faz esse refluxo, você traz de novo aqueles ácidos para os nossos dentes, causando a erosão ácida nos Uhum. dentes, né? É a mesma coisa o paciente que às vezes toma muito refrigerante. A gente vê que os dentes ficam todos desgastados, o esmalte é desgastado por conta disso. O refrigerante causa isso. Uhum. É a mesma coisa do ácido do nosso, essa acidez do nosso estômago, né? Quando a gente faz esse refluxo, a gente está voltando com essa acidez para o nosso meio bucal. E aí pode realmente acontecer, Grazi. Então, assim, para você ver como é que uma gastrite, um refluxo pode estar interferindo na nossa saúde bucal e na saúde dos nossos dentes. Isso realmente pode acontecer. Então, você tem que fazer um tratamento multidisciplinar. Você vai, lógico, ao dentista para Uhum. tratar os dentes que foram prejudicados com essa erosão ácida, mas você precisa também ir ao seu gastro, né? Procurar um médico para ver essa questão do refluxo, da gastrite e de outros problemas também que podem estar. Na verdade, o efeito está sendo atingido nos dentes, né? O efeito disso tudo está chegando aos dentes. Uhum. É a mesma coisa do bruxismo, Sim. que faz o desgaste dos dentes. Mas vamos tratar o Uhum. que? A causa. Primeiro vamos tratar a causa para evitar esse efeito. E isso realmente acontece muito. Eu Perfeito. já atendi vários pacientes com essa erosão ácida. A gente vai fazendo toda essa anamnese e vamos tentar descobrir por que os dentes estão sendo desgastados de tal forma. A gente vai descobrir, ou é porque realmente tem uma bulimia, ou tem realmente um refluxo, ou é um paciente que. Eu já atendi pacientes que falam: olha, eu tomo muito refrigerante, chego a tomar 2 litros de refrigerante por dia. E todos os dentes desgastados com essa erosão ácida, entendeu? Então a gente tem que começar a tentar Entendi. descobrir por que está causando isso e começar a tentar tratar, né? Uhum. E uma coisa muito importante também, né? Independente como é importante, né? Nós vencermos os nossos medos e realmente tratar, né, da saúde bucal desde pequenininho, né? Desde bebezinho, quando começa a aparecer os dentes. Como é importante fazer essa prevenção, Muito. né? Papai e mamãe, prestem atenção disso. Busquem, né, um profissional à altura como, né, a Amanda que está aí, outras tantas queridas que estão aí na live, como é importante buscar isso, né? O caminho é sempre a prevenção. Por Sempre. mais que você tenha medo, você não pode deixar o medo dominar a sua vida, né? Mostra para o medo que você é muito mais forte Com do que certeza. qualquer tipo de medo. E muitas vezes nós temos medo de uma ilusão, é de algo que nós criamos e não de algo que realmente aconteceu. Então é importante respirar fundo e seguir. A Aline, ela pediu para eu dar algumas dicas. Posso dar algumas dicas? Ela Pode. falou, inclusive, para dar algumas dicas em relação para os dentistas. Ótimo. Eu quero até te pedir uma coisa, então. Ela pediu aqui também, perguntando se as dicas são diferentes para crianças e adultos. Aproveitando essas dicas, eu vou te perguntar uma coisa em cima disso. A gente vê muito medo em relação no público infantil, né? As crianças têm muito medo de dentista. Eu vejo muito isso, atendo muita criança com medo. Como é que a gente pode dar umas dicas também, então, aproveitando isso, as dicas, para os Uhum. pais, para essas crianças não chegarem ao nosso consultório já com medo? Que acontece? É muito importante, como é que vai botar isso para o pai e para a mãe se eles não falarem, né, com você, né? Você só vai poder orientá-los se você souber disso, e alguns pais não falam. Mas é muito importante o quê? O pai e a mãe, por exemplo, tem crianças que já são ansiosas. Ela já tem ansiedade. Então, se você falar que você vai no dentista, a criança não vai dormir, a criança vai ficar tensa, a criança vai passar mal, a criança vai comer compulsivamente. Se ela ouviu alguma coisa a respeito de dentista, vai gerar medo, ela vai chorar. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, se você percebe que o seu filho já tem um pouco de medo, você deve o quê? Acalmar, né? Fazer respiração com a criança. Vamos lá, vamos encher o balãozinho? Respira,
e vamos encher o balãozinho, né? É muito importante falar isso, falar da importância, falar do quanto é legal ir na tia Amanda ou no tio tal, na tia Aline, né? Falar sempre de uma forma muito bacana do quanto é importante cuidar. Olha, depois que a gente saiu dali, a gente vai comprar uma pasta de dente bem legal, vamos comprar uma escova. Olha que legal, a mamãe vai te ensinar a você poder escovar. Olha o dente da mamãe, como é que é bonito, do papai, da família. A gente cuida, então é muito importante aquela criança desde pequenininha ver os pais cuidando dos próprios dentes, porque aquela criança ela imita tudo, ela repete os nossos padrões do nosso comportamento, do que a gente fala. Se aquele pai, se aquela mãe se cuida, se ama, tem esse autocuidado, automaticamente aquela criança também vai ter, por mais que ela tenha medo. Então, a forma sempre positiva é o quê? Se seu filho ele é um pouco ansioso, só deixa para falar que vai lá. Não fala antes que está levando para o dentista. Mas se ele já é maiorzinho e falou e a criança ficou com medo, aquela mãe, aquele pai precisa acolher aquela criança, perguntar o que, que ele tem medo, perguntar qual é a fantasia que aquela criança está ali naquele momento e aquele pai, aquela mãe ir controlando. E não, deixa de bobagem, menino. Não. Quando uma criança fala para você, um adolescente, fala para você, eu estou com medo, o papel, né, daquele pai, daquele responsável é acolher. Primeiramente, dê um abraço. Como é bom receber um abraço, dê um abraço, fala, senta na alturinha da criança e pergunta, medo de quê, meu amor? É porque vai doer, vai machucar. Olha, meu amor, a tia vai fazer todos os procedimentos, a mamãe vai estar ali com você, eu vou segurar na sua mão. Vamos fazer um relaxamentozinho? Fecha os olhinhos, respira, solta o arzinho pela boca. Olha, você vai fazer com a mamãe. E fica ali junto, e passa confiança, e passa. Não se preocupa no que vai acontecer. A mamãe vai estar ali com você. Eu vou segurar a sua mão se você quiser. E tudo que acontecer é para o seu bem. Então não tenha medo. É acalmar, é passar segurança para aquela criança. E vocês não, como eu estou falando das pessoas que têm medo, o que que é importante? Identificar medo de quê? É muito importante você saber do que você tem medo, né? Muitas vezes foi como eu tenho relatado, né? Pode ser por alguma experiência anterior, pode ser o medo do motorzinho, pode ser vergonha, né? Pode ser insegurança do que vai ou não vai acontecer. Mas uma dica mais importante, não busque orientação com outras pessoas e nem no Google. Se você tem qualquer tipo de dúvida, vá ao dentista e pergunta para ele. Mas não deixe o seu medo deixar você ser uma pessoa que não vai sorrir, que não vai brilhar, que não vai conseguir conversar com o outro, porque você vai estar com mau hálito. Então, encare os seus medos, encare as suas inseguranças. Muito importante, um exercício que eu passo para todo mundo é a respiração. Respira, se acalma, se acolha, coloca a mão no meio dos seus seios e respira bem devagar, soltando o ar pela sua boca. Isso vai te acalmar. E aí você vai o quê? Você vai se questionando. Eu tenho medo de dentista. Tá, eu tenho medo de quê? Porque eu não conheço dentista. Tá, mas o que eu vou fazer no dentista? Eu vou tirar um dente, vou fazer uma obturação. Tá, mas aquilo ali vai demorar quantos minutos? Tem anestesia, mas tem agulha. Mas eu vou ver agulha? Não, eu não vou ver agulha. A agulha vai ser só um pontinho, uma picadinha e vai me anestesiar. Então, eu vou pedir ela para me anestesiar, que assim eu não vou sentir dor, não vou sentir nenhum incômodo. Mas é muito importante você que tem medo de dentista, identificar o teu medo e questionando o seu medo. E muitas das vezes você vai ver que às vezes é um medo real, é medo do que os outros falam, né? É porque você vai estar deitadinho numa postura onde você não tem o controle, que você não está vendo o que está acontecendo. E que bom, né? Tem momentos que a gente precisa relaxar com a boquinha aberta, mas para poder ter essa saúde bucal. Então, a respiração é muito importante. É muito Sim. importante também a pessoa ter algum modo de sinalizar para o dentista, né? Criar algum tipo, olha, se eu levantar a minha mão, é porque eu estou com dor, você para, é porque eu estou inseguro.
Então, é muito importante também, né, esse paciente levar, de repente, isso para o dentista. E o Uhum. dentista, o que é muito importante? Ele passar confiança para o seu paciente, conversando, acalmando, fazendo a respiração, se vê que ele está muito agitado, coloca uma musiquinha ambiente, uma musiquinha calma, uma musiquinha tranquila, porque aquele ambiente ali, ele tem que se sentir o quê? Protegido, Uhum. acolhido, Com certeza. criar esse momentozinho de você levantar a mão, algum sinal, passando essa segurança, olha, o que aconteceu, eu vou estar aqui com você e está tudo bem. O que é importante nos consultórios dos dentistas terem quando atende criança? Roupinha, né? Roupinha mais colorida, não deixa toda aquela parte, vou usar o termo instrumental, ali para a criança poder ver e gerar um certo medo, fazer algum tipo de brincadeira, tratar a criança com leveza, deixar naquele momento, né, que você está criando aquele rapport, você criar aquele ambiente positivo, alegre, acolhedor. Com Né? Então é muito importante isso. Não o dentista se fantasiar, cada um vai ter um mecanismo, né? Tem dentista que só atende Sim. criança e que É. cada dia está com uma fantasia e tudo bem, mas é colocar o quê? O seu ambiente colorido, não deixar aqueles instrumentos que pode gerar medo ali Uhum. para a criança poder ver, colocar coisas coloridas, bola, ou após dar um brinquedinho, dar alguma coisa para a criança, É, aquilo ali vai passando de segurança, você vai criando sim. um rapport com aquela criança. E ela, por mais que ela vai sentir alguma coisa, você vai acalmar. E aí você pode também sugerir que aquele responsável fique do lado, que segure a mãozinha da criança, se sentir alguma coisa para apertar a mão ou para levantar, né? Mas que tudo vai ser feito para o bem, né? Com E o certeza. papai e mamãe que tem medo de dentista, por favor, não fale para os seus filhos, não passe os seus medos, Ajuda a gente. engole esse medo, ficam quietinhos, mas não falam. Porque É, quanto mais você fala, mais a criança ela vai adquirindo os seus medos, com né? certeza. Enfrenta. É, não, isso Finge que você é forte e enfrenta. é porque nós já vimos muito casos assim, ah, a mamãe também tinha medo quando era menor, ah, a mamãe também era assim. Não pode, porque a criança vai achar que isso é normal e não é, né? E uma coisa que você falou aí sobre a respiração, quem é meu paciente sabe, eu uso muito isso, quando a criança está muito ansiosa, eu trabalho essa respiração com a criança na cadeira, eu faço essa questão também que você comentou aí, eu faço isso de, eu tenho lá alguns bichinhos no consultório, a criança segura o bichinho e brinca com o bichinho, tipo uns Isso bonequinhos aí. mesmo. No final da consulta eu falo, ó, se você se comportar, deixar a tia Amanda fazer, você vai ganhar uma recompensa, que é um brindezinho, eu dou para ele. Hoje mesmo eu dei para uma criança que foi lá, dei um balãozinho para ela brincar, dei uma escovinha. Então, assim, realmente com a criança a gente pode trabalhar muito isso, né? E com o adulto é aquela questão Sim, mesmo, de conversar. O adulto é mais a questão de conversar e você conquistar a confiança também, como na criança, né? com E os certeza. pais ajudam muito fazendo tudo isso que você falou. Ajuda demais, porque a gente precisa da ajuda e a colaboração dos pais, porque para a criança é tudo muito novo. Se os pais não colaborarem, fica Sim. realmente difícil, né? Então, essa colaboração é super, super importante mesmo, né? E eu posso fazer uma outra pergunta? Pode. Responder aqui uma pessoa que perguntou, acho que é a Liliane, que ela perguntou qual o tipo de pasta de dente que eu indico, porque ela faz muita ânsia de vômito. Olha, Liliane, na verdade você tem que ir experimentando, né? Porque tem algumas que têm um sabor muito doce, ou umas que não têm muito sabor, umas dão menos ânsia, outras não. Eu gosto muito, não estou fazendo propaganda, mas eu gosto muito da Colgate, né, da Sensodyne, que é mais para dentes sensíveis, mas assim, ela não tem muito aquele gosto enjoativo, então pode ser que não te dê muita ânsia de vômito. Eu gosto da Colgate Total 12 e tal, indico para os pacientes, tá? Então, Liliane, fica aí a dica para você, tá bom? Grazi, a gente está com tempo, como é que tá o nosso tempo? Não, Tá 9 bem apertadinho. Deixa h eu dar uma olhadinha. Nós temos alguns minutinhos só. Então vamos lá, vou Já fazer. são 9h18, então, quer dizer, Temos até 9 o quê? 9h25, por aí, né? por aí, melhor para a gente não ser derrubada, A gente né? não, Essa live pois fica é, gravada. pois é.
Deixa eu te perguntar uma coisa, então, assim, eu acredito que seja até a última pergunta, ou talvez no máximo mais uma. Como é que a gente faz, então, no consultório, nós, né, os outros dentistas que estão assistindo, até que ponto a gente tem que perceber, depois que a gente conversou, o paciente já está um pouquinho mais tranquilo, mas aí voltou na outra vez, começou a tremer de novo, muita ansiedade, por mais que a gente converse, por mais que a gente peça para ele fazer um sinal se estiver sentindo alguma coisa, qual é o nosso limite para a gente falar assim, olha só, realmente você precisa buscar um acompanhamento psicológico, porque você não está conseguindo, com todos os nossos artifícios, você não está conseguindo. Em que Uhum. momento que a gente tem que falar assim, ó, você precisa buscar um tratamento psicológico, até mesmo médico? Qual é o nosso limite? Então, Amanda, o limite é de cada profissional, né? Tem dentistas que vão ser mais pacientes, mais acolhedores. Então, por mais que siga todas essas dicas, colocou a musiquinha, faz a respiração, fale, converse sobre outras coisas, né? Geralmente, para a gente poder tirar o foco daquele problema, é perguntar sobre a família, né? Se é mãe, Sim, pai, adora falar de filhos. sim, Se tem um animalzinho, fala de animalzinho, e com isso a pessoa vai o quê? A pessoa vai relaxando, ela vai se sentando mais leve, ela não está mais tão, né, pegando, grudada na cadeira, e você vai sentindo essa leveza. Se você perceber que mesmo você conversando, a pessoa está chorando, a pessoa está realmente com uma aparência desesperada, suando, tremendo, não tem nem como você fazer um tratamento com aquela pessoa. sim. Então, aí você chega a sugerir ela buscar um psicólogo. Teve até uma pessoa que falou assim: o dentista também tem que ser um psicólogo, com certeza tem que ser Sim. sim, porque nesse momento, se você não acolher, não entender a vulnerabilidade do outro, o medo do outro, vai ser muito difícil você conseguir trabalhar com as pessoas, porque como você mesmo abordou, é uma queixa normal, né? A maioria dos seus pacientes chegam com medo. Então, a forma que a gente tem é o acolhimento. Acolheu, tirou todas as dúvidas, colocou uma musiquinha, mudou o foco, desfocou e a pessoa continua mal, aí não faz nenhum procedimento aquele dia, indica realmente um profissional e aí fala quando aquela pessoa se sentir mais segura para ela poder retornar. Sim. Tá? Mas é quando você vê que realmente, poxa, eu tô conversando, já respirei, botei uma musiquinha, brinquei, ri e não mudou o foco, aí realmente essa pessoa precisa de ajuda, Com certeza. tá? Já é uma ajuda realmente de um profissional, né? Um psicólogo para tentar Sim, realmente trabalhar esse medo, né? E essa ansiedade no paciente. com certeza. É basicamente isso mesmo. E sempre mantendo a calma, né? Respeitando que cada um sente de uma forma. Às vezes, uma anestesia que você dá para uma pessoa dopa, para outra não vai dopar, vai depender do grau da ansiedade. Então, olhar aquela pessoa sempre com olhos de amor, de carinho, de troca, né? Cada um é frágil, né? Nós somos seres frágeis, vulneráveis. E vai ter dia que você vai encarar o dentista numa boa, e vai ter dia que às vezes você já não está passando mal, e aí você está com uma sensibilidade maior, e qualquer coisa que o dentista possa fazer na sua boca pode gerar um mal-estar. Então, essa dica de fazer um sinal, ela é muito válida, porque naquele momento a pessoa sabe que qualquer coisa ela pode para, né? E você para. E aí é muito interessante, porque ela vai passar o quê? A confiar em você. Com certeza, Grazi. Muito obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que você ajudou muito a quem está nos assistindo, dando dicas tanto para a gente, profissional de saúde, né, nós dentistas, como também para os pacientes, né? E eu acho que isso é super importante. Principalmente a dica fica, nós profissionais devemos conquistar essa confiança do paciente, saber ouvir o paciente, saber entender, né? Saber Uhum. esperar o tempo dele também. De repente, a primeira consulta, uma conversa, né? Uma anamnese mais detalhada, tentar entender. Eu acho que isso é o principal, né? Um tratamento mais humanizado, né? E eu quero agradecer a todos também aí que estiveram com a gente aí até agora. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. E de repente depois vamos escolher outros assuntos também e fazer mais lives, né? Quem sabe? Que eu acho que é bem interessante a gente ter esse bate-papo, né? Para as pessoas também perderem esse medo, né?
essa, essa fobia, né, de ir ao dentista. E é tão importante, né, a gente estar buscando esse tratamento, né, e buscar também você, né, buscar também o psicólogo. Se você quer vencer, eu acho que a gente tem que buscar ajuda. Né? Se é uma coisa que está paralisando, temos que buscar ajuda. A gente não pode deixar simplesmente isso paralisar a nossa vida, nosso tratamento, a nossa saúde. Não pode de jeito nenhum. Muito obrigada. Ai, Amanda, eu que te agradeço. Foi realmente maravilhoso. Eu acho um tema muito importante, né? Na realidade, nós precisamos vencer as nossas inseguranças, os nossos medos. Então, finge que você tá com coragem, que você é forte e vai. Tá com medinho, ai, vai sentir dor, conversa com o dentista. Vença os seus medos, mas não deixe de cuidar da sua saúde. A sua saúde sempre em primeiro lugar. A bucal, a mental e a física. E é o principal, a prevenção. Então, não deixe de ir ao dentista, não deixe de buscar ajuda. E com certeza vamos escolher novos temas, que é um prazer enorme estar aqui com você e com todas as pessoas que tiveram aqui. Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês, uma excelente noite, excelente semana e obrigada a todos. Gente, obrigada a todos aí. A live vai ficar gravada no meu Instagram. Para quem não pôde assistir ou que entrou às vezes na metade, quem quiser depois olhar lá, vai ficar gravadinha. Obrigada a todos. Boa noite, Grazi. Tchauzinho, até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Grazi, Oi. quero gravar. Me lembra aí, por favor. Xizinho. É Vizinho? dicas ao vivo, Ah, gente. O gente. X, Ah, e verdade. aí vai dar tudo aquilo que eu já te passei ontem. Tá Um ótimo. beijo, obrigada a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.